Doesn't have to be serious. 11 horas, 7 minutinhos, programa Temática ao vivo. E dentro do Temática tem o Tá na Pauta, que está começando agora, com o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Terçou, gente. Na terça-feira, todo mundo já sabe, a gente reúne essa dupla querida aqui da programação, formada pelo Ivanir Gasparim, empresário, Força Viva de Caxias do Sul, e o professor de carreira, ele é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, o Pablo Carlotto. Bom dia, gurizes. Tudo bem com vocês? Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham pelas diferentes plataformas. Ah, legal demais. Tudo bem, Gasparim? Bom dia, Beverly. Tá bom sério, dia. Gasparim, hoje? Não tô, não. É a minha cara mesmo. Eu sou do tempo ainda que nos acompanha pelo rádio, né? Sim. Ele já é mais moderno, então, né? Os ouvintes que nos Plataforma. apontam pelo rádio, plataforma. Pelas Fora. ondas da rádio. onde Aham. é rádio, né? É muito bom, né? E o horário também é o pessoal chegando em casa do trabalho, ou muitos, né? Muitas fazendo a sua própria alimentação, que eu acho fantástico ainda. Eu também Quem acho. pode, né? Eu também acho, Gasparim. Eu acho que Concordo tem contigo. muitos que reclamam, tá? Mas quem pode ainda fazer É um sua luxo. alimentação? É um luxo. É um luxo. É um luxo. Acho que a É palavra, chique, é a chique. palavra hoje dizer quem pode fazer a própria comida tá vivendo um luxo. Um luxo. É interessante isso, porque em 25 anos, nem isso, né? Há um tempo atrás, nossa, era um luxo você Aham, comer comer fora. fora. Sim. Nossa, mas tu ganha tão bem assim que come todo É. dia fora Não e é tal. que não também não seja, né? É, Mas entende? Mas hoje se reveste dessa perspectiva que eu acho bem interessante. E muitas pessoas comentam isso, sabe? O luxo de fazer uma comidinha, de escolher, de ir na feira, tempo, gente, de chegar em escolher. casa. Uma senhora esse dia disse assim para mim, Pablo, a melhor experiência que eu tenho nos últimos tempos é quando eu estou chegando perto de casa e eu sinto o cheiro de uma comida e eu sei que é da minha casa. Eu disse, Puxa não, eu sou do vida. tempo que eu passava pelas ruas e sentia o cheiro da comida dos outros antes de chegar em É. casa. Uhum. Mas é interessante Eu isso. acho sim, e assim, aliás, nessa mesma pegada, a gente quero convidar também as pessoas para participar conosco, né? Porque nossa, quantos assuntos nós poderíamos Oh, escolher my. hoje para falar, mas eu tô realmente muito assim impactada, literalmente, com o Dia de Doar. Todos os anos, eu sempre lembro do Dia de Doar e ele passa. E esse ano não passou, graças a Deus, a gente conseguiu Tu pegar ele a segurou, tempo, né? segurou, Conseguiu não. pegar ele a tempo. Dia 2 de dezembro é o Dia de Doar. E por que ele é tão... faz muito eco com o tempo de hoje? Nós vivemos alguns dias atrás, Pablo, me ajuda a lembrar, o Dia de Ação de Graças. Sim, Que, na verdade, quinta-feira. é uma data que ajuda as pessoas, Gasparinhas, a lembrarem. Não é que neste dia você tem que ser mais, mas é uma data, entre outras tantas datas comemorativas, que nos ajudam a lembrar de uma perspectiva da vida humana, de uma dimensão. Então, o Dia de Ação de Graças é o dia que nos ajuda a lembrar de sermos gratos, de ter gratitude, né? De ter gratitude por tudo que nos acontece, né? E logo em seguidinha vem o Dia de Doar, que é o dia em que a gente é lembrado também que a gente precisa fazer algo de forma concreta, né? É o dia de doar, é o dia de se doar. Eu sei que a data, ela é uma data que estimula que as pessoas estejam linkadas com projetos sociais bacana. Nós já fizemos entrevista hoje aqui sobre um projeto possível voltado ao meio ambiente, mas tem 200, se não for esse, você pode escolher um qualquer. E o programa de hoje quer realmente refletir sobre isso, sobre o papel de que cada um de nós hoje devemos desempenhar quando o assunto é, na nossa vida, ter um lugar para a gente ter uma causa. Qual a tua causa, Pablo? Qual a tua causa, Gasparim? Qual a minha causa? Qual a causa de você? A gente não precisa ter 10. Se a gente tiver 1, 2, 3, ótimo, mas a gente tem que ter pelo menos uma. Você tem uma com clareza? Qual é a bandeira social, a bandeira de vida
que você defende hoje? Então eu quero estimular as pessoas. Você tem clareza sobre isso? Se não tem, hoje é um dia para isso. E não precisa ser só dinheiro. As pessoas não precisam doar só dinheiro. Hoje você pode doar um pouquinho do teu tempo, visitar um doente, você pode ser gentil, abrir a porta para alguém, você pode sim ter uma causa, fazer uma doação financeira, se for o caso. Você pode ir no supermercado e separar alguma coisinha e doar para alguém. Você pode fazer 1000 formas de estar engajado com o mundo que você vive. É sobre isso. Com certeza. E é uma pauta muito interessante, Bever, porque ela nos remete a uma frase, uma expressão que era muito usual na virada do milênio dentro do cristianismo e aí católico, de dizer o seguinte: sair de si e ir ao encontro do outro. Sair de si e ir ao encontro do outro, porque você reconhece no outro a dignidade, e o outro não necessariamente só o ser humano, todos os seres, certo? Numa perspectiva mais atual. Então essa questão de doar-se e não só aquilo que é o supérfluo para ti, mas doar aquilo que é de ti, o teu tempo, como tu disseste, a tua energia, a tua perspectiva, a tua forma de crença, etc e tal, tudo é algo que transforma, eu diria que lança você para aqueles níveis necessários de transcendência, certo? Então, tem uma pegada espiritual muito grande ali, sem contar que é digamos assim, uma tendência e necessária para os dias de hoje, dos dias de hoje, para a gente superar tudo aquilo que foi semeado dentro de nós ao longo de muitos anos de individualismo, de narcisismo, e que tem mostrado que as pessoas que trilharam por esse caminho não chegaram àquele céu prometido que era a tal da felicidade. Então é necessário hoje nós, como não só como sociedade, mas como ser humano em si, adentrar a essa perspectiva de que é necessário a gente pensar no outro, da gente ir de encontro ao que a sociedade, de certa forma, hoje mostra. Você abriu os olhos, você fechou os olhos hoje em dia, Beverly e Gasparim, você navegou ali pelos timelines da vida, dos aplicativos, tu vê o quanto que tem de apelos para que você possa eventualmente ajudar, que você possa a colaborar, e também, que eu acho que é muito importante dentro do universo do doar, Gasparim e Bever, é ser um articulador, um motivador para que outras pessoas também o possam fazer. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que eu admiro imensamente e que algumas até estiveram no evento, no Salão dos São aqui dos Capuchinhos na quarta-feira à noite, que se colocam já nessa dimensão, Bever. Pessoas que se doaram, que se entregaram, que sentiram a necessidade de ajudar os outros, certo? E entraram naquela dinâmica, porque uma vez eu fui chamado para ajudar, para colaborar. Não, a pessoa agora ajuda constantemente, está voltado, criou essa dimensão, ampliou essa dimensão na sua forma de ser, de que, Pablo, e aí, qual é o elemento que nós vamos ajudar essa semana? O que está acontecendo? Qual é o almoço? Qual é a janta? O Gasparim fala muito sobre a questão das festas coloniais e coisa assim, e eu recordo muito bem, Gasparim, que tu diz assim, de que o ingresso para um almoço, para uma É o mais janta, é o barato. mais Eu também acho barato. legal E isso. eu acho essa perspectiva, esse olhar é fabuloso. Devia escrever um livro só nesse aspecto. Porque hoje a gente tem que resgatar isso da colaboração, que é a entrega do seu tempo, né? Alguém disse, Pablo, sabe o que aconteceu lá no salão da minha paróquia? Eu disse o quê? Teve um brechó e eu nunca vi tanta gente envolvida naquele brechó. Eu pensei que era 2, 3 banquinhas e as pessoas ali vendendo e tal. E era assim, na próxima vez eu vou levar todo o pessoal da minha comunidade. Eu disse, mas olha que sonho alto, duvido que tu consiga, mas enfim, que bom. Olha só, ela foi, ela gostou, e ela disse, não, na próxima eu vou levar outras pessoas. Você se abre naquela dimensão de despertar em outras pessoas também essa questão. E as pessoas estão carentes disso, Bebe, eu É, sinto. a sociedade, na verdade, tá, né? E aí voltamos à questão da vida em comunidade, que é um dos pilares, né? É. Você pode não necessariamente precisar de um dia para doar, para lembrar. Eu sei que tem pessoas que já fazem isso, Isso. não precisam desse dia, tudo certo. Mas se a gente, nesse dia, mesmo sendo uma dessas pessoas que sempre faz, nesse dia você puder, digamos assim, potencializar isso, olha a força que ganha, né? É como se fosse
um vento, o vento tá pequenininho, mas aí vem um vendaval, a gente vê a força que tem. Então é a mesma coisa, um monte de pessoas fazendo de forma pequenininha aquilo que elas já fazem, mas juntas, no mesmo dia, é como um coral, né? Você canta sozinho, você canta num coral. A força é diferente. E a gente aprender a fazer, defender, levantar a bandeira do que é certo. Hoje de manhã eu vou contar uma experiência porque ela tem muita sinergia. Eu fiquei pensando nisso. Hoje de manhã nós estávamos conversando entre pessoas conhecidas e bem cedinho da manhã e uma pessoa manifestou algo que estava errado, viu algo que estava errado, que chegou até ela. Isso estava errado. E essa pessoa mostrou, compartilhou. E aí a gente disse: ah, vamos deixar isso que está errado ciente para quem precisa saber. Porque uma coisa é você fofocar, você potencializar, você diz, nossa, isso aqui tá errado, para quem não tem que saber. Aí é o nome disso é fofoca. Agora, quando chega em quem tem que saber, o nome disso é agir com retidão. São nomes diferentes, é agir com retidão. Só que daí, quando isso foi ventilado, a pessoa em si ficou com medo, porque é isso que nós temos. Ah, quando tem que chegar onde tem que chegar, e aí, será que eu vou ter alguma, né? Será que eu vou ter um ônus sobre isso? Será que vou ser responsabilizado? Será que vão me ver como fofoqueiro? Mas na hora que a gente tá fofocando, a gente não se vê assim. É só na hora que chega onde tem que chegar. Então, essa é a diferença, é agir com retidão, porque ser engajado, ter uma causa, também é ser justo. Ser justo. Agora, no dia do doar, eu coloquei aqui também de participar. Eu espero, né, que com a nossa conversa de hoje tem que afugentar os atrapalhadores, tá? O que É que é o verdade. atrapalhador para mim? O cara desestimulador. Aquele cara, por exemplo, assim, eu gosto muito de comunidades, eu leio, dá para dizer que eu leio bastante no normal, perto dos outros, né? Em vez de quando eu compro bastante, eu gosto mais de comprar livro que ler, mas eu deixo perto da cabeceira da cama, quem sabe com osmose, né? Eu leio a todos, né? Porque eu não teria condição de ler todos, né? Mas assim, ó, e ganho livros também. Mas assim, ó, eu vejo, principalmente nas comunidades pequenas, que é onde começa, né, na verdade começa a nossa casa, a doação, né, vamos lá, o filho, a mãe, a avó, para viver numa família, né, a doação é diária, ou seja, não tem como, né, a vida numa família, então a família começa a extrapolar para a sociedade, começa para o começo, entendeu? Se você não se doa dentro de casa, você não vai doar na sociedade. Mas no sentido seguinte, eu vejo o seguinte, por que que alguém desanima com o passar do tempo? O cara que não participa, o cara que se não doa, é o cara que mais destrói o doador. Vamos lá, o cara ajuda numa igreja, por exemplo, o Pablo, que não é doador, eu vou dar o exemplo dele, né? Ele critica. Ele já começa, aquela menina quer aparecer, concorda comigo? E da fofoca é rápido, né, Beverly? Principalmente, Nossa. e eu estou falando de uma comunidade, porque todos são, mesmo uma grande cidade, vive em pequenas comunidades. Se o cara vai, eu falei, vai num almoço de comunidade, o cara, o doador, ele paga o ingresso, ele come o que tem, fica contente e acha um absurdo o que oferece. O não participador, o não o doador, o atrapalhador, eu teria que outros nomes mais pesados, ele critica do osso da galinha que estava virado, concorda comigo? E aí aí, por exemplo, é o seguinte, Muito bom. como é que você vai exigir num ingresso modesto? Ou seja, se você pegar nas nossas comunidades, começa para os capuchinhos aqui, pode ir até para Santa Luz e tal, aquele ingresso, se você verificar o que é servido, ele é quase metade do preço normal que é servido em qualquer restaurante. E, por outro lado, são todos voluntários. Então, você não pode exigir de um voluntário o serviço de um garçom profissional, onde você paga 3 vezes mais do que aquele ingresso, concorda comigo? Então, qualquer deslize, qualquer um atendimento não tão específico de um voluntário, que talvez é o primeiro dia, e eu vejo o seguinte, principalmente quando eles vêm te atender, simplesmente se te conhece, e eu noto isso, o pessoal fica até meio desconfortável, medo, né? Por exemplo, você vai atender o prefeito, você vai atender, meu Deus do céu, aquilo, e aquele atendimento para aquela pessoa, principalmente jovem, ele vai lembrar pro resto da vida que atendeu a Beverly da Rádio São Francisco, concorda comigo, entendeu? Então, quando a Beverly está sentada lá e aquele garçom voluntário,
que foi alçado a garçom um dia antes, tá? Ó, você vai servir a mesa da Rádio São Francisco quando ele tem a Bíblia, aquela apresentadora bonitona, tal, a braba, tal. O que acontece? Aquela moça que vai atender a Bíblia não vai dormir 2 dias antes, toda noite ela vai ficar... Então você tem que levar em consideração disso. Então você não pode destruir aquela pessoa que está se doando. É verdade. Então, assim, eu faço um apelo nesse momento, porque realmente eu conheço o interior, eu conheço. A minha mãe, eu digo o seguinte, ela morreu de diabetes fazendo doce para os outros, né? Não cobrava tal. Torta, então, o que ela fazia de torta, eu tenho ainda lá em casa a mesa que ela guardava, né? Onde é que ela fazia a torta de madeira. Pessoal, você ouve, às vezes, mais críticas por fazer algo do que coisa. Eu vejo também, você inaugura uma praça bonita, vamos pensar aqui em Caxias e tal. Ah, mas por que não faz um módulo da brigada tal? Por que não faz e não pintam de preto aqui e tal? Cara, então faz o seguinte, o Pablo fez aquilo lá, ótimo, Pablo, agora eu vou fazer então. Eu vou puxar um negócio para mim fazer coisa. Eu vi, por exemplo, pela idade, pelas entidades, o que a gente encaminhou, meu Deus do céu, você pega o módulo da Brigada Militar, você pega o módulo do Corpo de Bombeiro, você pega o Hospital Geral, você pega o Pompeia, ou seja, a comunidade, principalmente de Caxias do Sul, ela participa até demais, eu diria o seguinte, mas o que estremece, por exemplo, você vai numa assembleia, por exemplo, de uma entidade, que nem eu falo novamente, parabéns à CDL por ter aberto um bom dinheiro Sim. para melhorar o centro de Caxias do Sul. Mas uma reunião dessa, ela é pesada, cara. Porque em qualquer reunião tem os atrapalhadores. que puxam. O que puxa, entendeu? E se chover? E se chover. E se você pegar, agora está abafado, eu falei semana passada, nas redes sociais tinha muitas críticas. Porque é claro que você vai ter que investir numa praça para o Natal. Claro que tem gente que está precisando operar, é claro que tem alguém que precisa de uma doença. Cara, mas o mundo também ele é assim. Você precisa. Eu digo o seguinte: se a prefeitura precisa de mais impostos, o centro de Caxias hoje, quando você reúne 40 mil pessoas, por exemplo, parabéns também, eu acho que dá para dizer, da Casa Manha Bosco, né, com o O diretor grande lá, espetáculo de Natal, é, Pedro Sebi. o Pedro, né? O Pedro realmente recebeu os parabéns já de diversas pessoas e eu faço aqui em público também, aí, pela iniciativa, porque isso dá muito trabalho. Você imagina trancar o trânsito de Caxias, quantas porradas ele deu. Iniciativa e persistência. E persistência, Porque quando começou, era grande reclamação, vai Sim, trancar o sim. centro e não sei o que e tal. E ele Mas manteve aberto. persistiu. O Natal em Caxias, E é nos isso últimos que anos era só ele. É isso que falta nas iniciativas. Isso. É investir sim, mas depois persistir, que é muito grande. Isso. Em Caxias do Sul, dentro da minha experiência de ver o comércio, muitos em menos de 2 anos fecham. Mas por quê? Porque não persistiram, não pagaram ali, não curtiram no osso. Eu lembro sempre, Bebe, olhando pelo aspecto cultural, o quanto que aquela senhora, que eu não lembro o nome, do Zarabatana, que lá no início, quando começou, era crítica, era isso, porque ela proibia fumarem, porque não sei o quê. Pois é, se ela não tivesse persistido, teria ainda o Zarabatana? Entende? Eu digo A assim, Lucy. faz Acho que é parte da Lucy o nome história já de Caxias do Sul, da questão cultural, o Zarabatana. Agora, adentra na história também a questão do Natal, promovido pela Manha Bosco e outros, certamente, que colaboram e cooperam. Mas aí é que eu quero falar, é persistir. Aí entra o aspecto de todo o investimento que foi feito ali do bairro São Pellegrino até a Praça Central. Agora há que se criar estratégias e persistir nessa proposta e verificar o que pode ser potencializado também no seu entorno, para não ficar só um monumento no meio da rua, porque aí se abre grandes oportunidades para a iniciativa privada ou que seja qual for, para quê? Porque as pessoas elas tenham e possam não só ir lá e ver aquilo, mas também curtir aquele espaço. E me permita dizer uma coisa que é bem relevante, que nós estamos hoje discutindo exatamente isso, o papel que tem esse engajamento, esse voluntariado, essa data para a gente se lembrar dessas questões. E quem está fazendo, ok, parabéns, né? Acho que também dá parabéns, reconhecer quem está fazendo, parabéns pelo que tu faz, elogiar, é uma forma também de você potencializar, mas também reforçar nesse dia. E quando vocês falam, né, vamos fazer isso, ok, vamos. Aí o Gasparim lembra, ok, tem aquele atrapalhador, ele usou o termo atrapalhador, ou seja, aquela figura que é o tranca-rua. É o tranca-rua. Ele não quer que a coisa funcione e acha ruim, se tudo que os outros fizerem tá ruim.
E além de não desistir, Pablo, eu quero colocar esse elemento, é não desanimar de tentar convencer o tranca-rua. Sabe por quê, Gasparim? Porque quando esse tranca-rua se Se convencer, engaja, né? ele vai ser a mesma força A mesma que ele força usa para atravancar, ele vai usar para potencializar. Então, Sim, não sim. desanime também, é não frente a desistir, isso, né? mas é tentar ainda assim, mesmo que seja chato, incomodativo, é ainda assim tentar trazer essas pessoas que em primeiro momento discordam, não gostam, são ranzinzas e rabugentas, para este lado, sabe? Não deveria ter lado, mas se a gente pensar como lado, trazer para este lado, o lado de fazer a coisa acontecer. Porque quando eles vêm, Gasparim, eles vêm com o mesmo sangue nos olhos, Eu sei. Mas assim, né? ó, agora assim, Pablo, você que mora o pessoal que mora no centro, não, também, vamos se doar, vamos participar, Sim. vamos ligar para a prefeitura, eu acho que está totalmente aberto. Eu mesmo não estando mais de presidente e tal, eu tenho participado de muitas Tem reuniões até o aí, concurso, e inclusive, tem né? Que concurso, ganha tem que prêmio e Sim, tudo, participar. né? abriu agora, né? Uhum. Ou seja, a palavra doar, ela vem no sentido seguinte, normalmente é extra classe, é extra trabalho, né? A doação que a gente fala aqui, eu acho que É o plus, é é o o plus. plus. Porque, puxa, eu trabalho 8 horas por dia, eu não consigo. Claro, aí o Pablo trabalha 10, ou seja, mas não custa nada você se doar um pouco, né? No sentido daqueles horários, né? Você trabalha naqueles 8, porque é o seguinte, as 8 melhores horas do dia você está trabalhando, então por isso que é importante. 8 horas você não tem controle, você está dormindo. Então, naquelas 8 horas que você tem que estudar, Sim. você tem que namorar, você tem que casar, você tem que estar com a família tal, que é só 8 horas, 6 horas, você tem que ter um tempinho para se doar. Entendeu? Então, mas todo mundo tem, entendeu? Pode verificar por que que às vezes a pessoa que não tem tempo a gente convida, porque é essa pessoa que vai colaborar, entendeu? Então, no sentido, e eu vou dizer, Caxias eu conheço, tem muita doação, tem muita gente que participa, sabe? Começa até mesmo aquelas. Eu estou aqui também como empresário, tem muito empresário que se doa, até porque, se você analisar hoje, tem muitos empresários que talvez amontoem só escritura, né? Ou seja, apartamento e tal, mas tem muita gente que se doa. São os heróis, tá? Eu Você até pega diria pessoas que com é uma idade mais. Eu diria que é avançada, mais. Aham, assim, sim. avançada, Uhum. né? Plantando oliveira lá com 70, 80 anos de idade. Cara que planta, esse dia eu recebi um conhecido meu que estudou comigo, inclusive, que agora começou a plantar pinheiros, aqueles pinheiros enxertados do Paraná, sabe, que teoricamente dá mais pinhão, e são pinheiros enxertados, né, e caríssimos, né, mas que em 6 anos ou 10 começa a dar pinhão. Mas tu vai analisar, cara, talvez não dê tempo para tu colher o primeiro pinhão, né? Tu olha para a pessoa, olha para mim, né? Olho no espelho, faço a conta, olho a régua, né? A reguinha tá acabando, né? Pensa no pinhão. Aí A passou. meta é plantar e E foi, comer o foi pinhão. exatamente naquele dia lá que mostrou que a idade média do brasileiro aumentou para 76 anos. Só que o homem é 73, ele é homem, eu sou homem, cara, vai faltar régua aqui para colher os pinhão. Mas tem que tirar o chapéu, cara. Deu para entender? Ou seja, não é possível, né, que um cara desse pegue quase todas as suas finanças, manda vir as mudas, do Paraná, e comece a plantar pinheiro, cara. E lembrando que ele plantou pinheiro, dificilmente ele vai poder cortar, porque bem provável, depois que você plantou pinheiro, você sabe que não é mais dono da terra, né? Pelo menos aqui no estado. Mas assim, ó, esse cara está se doando. Tem muita gente corajosa, tem muita Corajosa. gente engajada, tem. Essa questão que é importante a gente poder, quando vai num espetáculo, quando vai num evento tipo esse que a gente citou, né, do Manhã Bosco, é saber de que existem lideranças, sim, mas existem também um conjunto grande de profissionais trabalhando na iluminação, nisso, naquilo, e um tanto de outros voluntários que fazem as cenas, que fazem os textos, que fazem aquela parte toda artística, todos esses elementos. Eu acho assim de que é isso que a gente tem que perceber, porque é uma dimensão da sociedade que remete à participação, à colaboração e coisa assim, mas mostra a força que nós temos quando nós juntos operamos dentro de uma proposta, dentro de um objetivo. E esses eventos, e logo mais nós teremos aí os desfiles da Festa da Uva, também dá
para ter esse olhar de perceber quantas e quantas pessoas, não só aquelas que estão ali na frente, desempenhando um papel ou outro, mas quantas outras que deram suporte, deram carona para a pessoa para ir lá ensaiar, noites, tu disseste ali, né, tirar tempo também para colaborar. Olha, nós teremos nessa semana, né, Beverly, agora no final de semana, nós teremos a Maranata aqui na paróquia Imaculada. É um evento, é uma celebração, a Imaculada, mas é admirável porque tu vê a quantia A de comunidade. pessoas que se envolvem, e não é só lá naquela noite, não, quantas e quantas noites ou dias e tal, tudo, ensaio daqui, ensaio dali, ver a música, ver aquilo, ver aquele outro. Então, esse aspecto, e nós estamos quase chegando à reta final do ano, é de nós percebermos e sentirmos isso, Bebe. Nós não estamos sós. Tem muitas pessoas que vivem em sociedade, vivem num condomínio, vivem na cidade e se sente só. Vai participar, vai se envolver, vai se doar. E eu gosto, quando entra esse assunto, eu gosto de falar de 4 aspectos muito importantes, Beverly. Nós estamos falando aqui se doar, mas podemos estar falando aqui sobre a questão da caridade, que é uma Uhum. dimensão cristã. A caridade, fé, esperança e caridade. São as virtudes teologais. Agora, a gente pode falar também nesse aspecto, numa visão mais social e um pouquinho mais ampla, a gente podia falar que esse se doar pode tomar 4 dimensões ou 4 perspectivas. Uma delas é, você está se doando enquanto voluntário, você está se doando enquanto militante, você está se doando enquanto ativista numa área ou outra, ou você está se doando por missão, certo? E nós, na dimensão religiosa, dizemos assim, seja qual for, seja voluntariado, seja militante, seja o que for, se coloque como uma pessoa que está assumindo uma missão de colaborar, de cooperar para que nós possamos transformar o mundo na grande fraternidade universal, que é uma proposta cristã, mas se nós olharmos em todas as religiões, há essa perspectiva de estabelecer de que a gente cresça na compreensão de que todos nós somos irmãos, assim como São Francisco dizia. Agora, eu queria complementar o que o Paulo falou, que da se doar, eu acho que tem o ativo que vai lá no palco e faz, mas tem o passivo. Vamos pensar o seguinte, o caso do Natal agora na frente da Casa Manha Bosco aqui em Caxias, que teoricamente deu 40.000 pessoas. Vamos supor que o pessoal ativo que se doou, que foi lá e apresentou, mas não aparecesse ninguém, porque essas 40.000 pessoas, elas também se doaram. Doaram o seu tempo, o seu combustível, talvez vieram dos bairros, foi difícil estacionar, porque o local ele é fechado. Imagina 40 Mas assim, ó, você imagina, por exemplo, se fizesse a apresentação e as pessoas não fossem participar, porque todas essas 40.000 tinham outra opção. A primeira era ficar em casa, mas saíram de casa. Você imagina quantas mães que tiveram que implorar para o filho ir junto, ou para o marido ir, porque ele não queria, porque ele estava dormindo. Ele estava de pijama ainda, porque o final de semana o cara fica de pijama. Quantos maridos tiveram que até discutir com a esposa para ir junto? Então, vamos pensar o seguinte: o mundo é assim. Se esse ano deu 40.000, quem se doou para fazer, vai o ano que vem fazer para 50.000 pessoas. Mas se tivesse ido pouca gente, você vai diminuindo. Por isso que eu falo do atrapalhador. Então, existe o ativo, né, o doador. Existe, por exemplo, o cara que faz um rifão. Esse é o ativo. Mas se não tivesse o passivo que pelo menos compra, que é aí que eu falo que o ingresso mais barato do rifão é comprar o rifão. Mas Gasparinho, eu concordo em grau número de que tu tá dizendo, eu entendo tua lógica, mas assim, a gente chegou até aqui assim. De hoje para frente, nós em 2025, dezembro de 2025, se a gente não for aquilo que você falou, na tua vida útil fazer um pouquinho a mais. Então, que bom que as pessoas vão, que bom que as pessoas têm o ativo e o passivo, mas mesmo quem é passivo, hoje precisa ser passivo com um pouquinho a mais, com um upgrade. E é disso que nós estamos falando, porque o dia de doar, ele te lembra disso. Ah, você enfrentou obstáculo, enfrentou o trânsito, não tinha condições, brigou com alguém para ir, convidou alguém, foi sozinho. Ok, que bom! Já cumpriu essa etapa.
A gente não pode ficar acomodado. Agora a gente tem que ir um passinho a mais. Qual é o passinho a mais? Qual é a tua causa? E é com essa provocação, não é discordar de ninguém, mas é fazer uma provocação para as pessoas. Com essa provocação, qual é a tua causa hoje? Você tem clareza sobre isso? Porque, assim, não temos condições de ajudar tudo e todos que pedem e precisam. Ponto. Vivemos um tempo de profundas necessidades, profundas, complexas necessidades, complexas, né? E a gente poderia hoje ter pego o caso do menino de 19 anos que entrou dentro lá no zoológico do habitat lá da leoa e acabou morrendo, né? E de ontem para hoje se repercutiu a conselheira tutelar dizendo que o Estado falhou. Mas não é só o Estado que falhou. A família falhou, o vizinho falhou, a sociedade falhou e assim sucessivamente um monte Quem de viu falhou também. falhou. Todo mundo vai falhando em cadeia, sim. sabe? Em cadeia. E isso quer dizer o quê, Gasparim? Isso quer dizer que o que nós fazemos até aqui, mesmo reconhecendo e elogiando, não está sendo suficiente. Para os desafios que vivemos, nós precisamos hoje, quem já faz, fazer um pouquinho a mais, e quem não faz, começar a fazer. Então, quais são as nossas causas? Peço licença, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, e na sequência a gente volta para tratar desse tema. O que você está fazendo, quais são as suas causas, e como a gente pode transformar hoje um ato prático, agora. Não deixar para amanhã o bem que você pode fazer agora. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Dia 10 de dezembro, quarta, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Praça Dante Alighieri recebe a bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Um convite especial para você vivenciar a fé, celebrando a esperança e a união que torna o Natal tão especial. Também estaremos recolhendo doações de alimentos não perecíveis. Bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Dia 10 de dezembro, na Praça Dante. Convide a família e viva esse momento especial. Realização Tua Rádio São Francisco, mais nova, Freis Capuchinhos e Diocese de Caxias do Sul. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, La Salle Carmo, Multimercados e Prefeitura de Caxias. Apoio Samai e Editora São Miguel. 11h37. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 22 graus. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. A magia do Natal está no ar com a retomada do Brilha Caxias. Até o dia 28 de dezembro, são mais de 40 atrações para você viver momentos de partilha, encanto e alegria em vários pontos da cidade. No centro, o túnel de LED na Avenida Júlio e a roda gigante na Praça Dante são os destaques. Brilha Caxias 2025, realização CDL e Prefeitura de Caxias. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea.
Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, o programa quase que embala aqui no intervalo. Beverly Rocha da apresentação, Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto, a gente está batendo um papo sincero, fraterno hoje, com o gancho do Dia de Doar, mas com essa perspectiva, falando sobre engajamento, causas sociais, causas comunitárias, ter um grupo em que você participa, né, ser associado a algum... Você tem isso, você é. Porque a ideia dos clubes acabou, né, Gasparim? Eu falo acabou é um pouco digamos assim, é drástico, né? Mas se a gente fosse comparar no que foi e o que é, daria para dizer que praticamente acabou, né? As pessoas não são mais tão ativas com os seus clubes, com os seus grupos. Veja as dificuldades com torcidas, né? Seja de esporte, seja de recreação, as questões envolvendo associativismo, às vezes você consegue, às vezes não consegue mobilizar pessoas, ou seja, a gente poderia ser muito melhor nesse sentido. A gente poderia frequentar uma confraria de uma área da vida que a gente goste. A gente não faz essas coisas. Tudo bem, vida difícil, tempo corrido, vida atropelada, mas se a gente não mudar, a gente não vai ter resultados diferentes. Os resultados serão os mesmos. E você está feliz com os resultados de hoje? É aquela questão assim, a gente tem que mudar as estratégias, tem que mudar inovar, criar novas perspectivas. Por quê? Porque isso faz parte da dimensão humana do pertencimento. Certo? Uhum. Eu necessito pertencer a alguma coisa. Então, se tu não faz isso do bem para o bem, a tendência é, Gasparim, você com o tempo se associar, olha o termo, se associar a coisas que não é legal. Hoje tem um grande número de pessoas que perdem tempo se associando a determinadas ideias, a determinadas perspectivas de vida, a interpretação da realidade, absurdos. Ao olhar da razão, são absurdos. E são pessoas que são bem posicionadas profissionalmente, que deram um bom retorno e davam um bom retorno para a sociedade, mas agora estão entrando em vias patológicas. Então, voltando para o assunto, dizer o seguinte: não podemos perder essa grande oportunidade humana de você colaborar, cooperar. Você salientou ali que eu achei que bom e providencial que tu tenhas pontuado isso, porque a gente se transforma. Algo absolutamente maravilhoso acontece no ser humano que se doa, que se entrega, que volta-se para o outro. Agora nós temos que cuidar que existem, na atualidade, algumas armadilhas sociais querendo criminalizar determinados setores da sociedade que fazem caridade, que se colocam para ajudar os outros. E outro também é cuidar de que existem, Beverly, situações em que as pessoas se colocam, não, vou ajudar esse segmento e todos os outros não merecem. Assim, radicalizar, né? Sabe? Então, radicalizar. Não, a tua luta, a tua doação, a tua entrega não tira em momento algum a dignidade e o potencial de outras entregas de outras pessoas. Se você é um ativista, se você é um militante por a causa do animal, não tira a daquele que defende a questão das árvores, daquele que defende a não poluição dos rios, dos mananciais, etc. e tal. Então, esse aspecto é que a gente também tem que cuidar um pouco, que são armadilhas sociais que acontecem hoje em dia. Ter um dia de doar não significa dizer que você tem que eleger somente esse dia para doar, mas é um dia para você se despertar e perceber o quão importante é. Então, nesse dia, faça essa experiência, mas faça essa experiência auscultando, se percebendo o que acontece em ti diante do ato que você, mínimo que for, que seja de se doar. É essa transformação humana que nós precisamos hoje em dia, Beverly. É que as pessoas se sintam se transformando quando elas fazem o bem.
Tu sabe, deixa eu contar, porque é engraçado, não tinha nada a ver, eu nem lembrava do dia de doar, né? Mas essa semana hoje é terça, foi segunda, então foi ontem. Meu carro foi batido, tá? E aí eu fui deixar Oh lá my God. tudo certo, enfim, fui deixar lá na chapeação, lá no desvio Risso, né? E às vezes é difícil você pegar um transporte por aplicativo para voltar. O meu demorava 12 minutos. E aí eu estava lá esperando os 12 minutos, ok, tudo bem, a gente sabe que quando a gente se coloca numa situação como essa, paciência, né? E aí saiu uma moça atrás de mim que ia chamar, né? Eu perguntei para ela, você vai para onde? Ela disse, eu vou aqui do lado. Ela vinha pro Medianeira e eu vim aqui pro Rio Branco, né? Eu disse pra ela, você vai pro mais ou menos o mesmo lado que eu. Já que tá demorando, tu não quer vir de carona comigo? E eu vi que ela ficou assim do tipo, essa mulher é golpe, né? Ela Ela quer é me, quer me louca. assaltar, sei lá, alguma coisa do gênero. Ela é Eu louca. pensei, eu vi da face dela, eu fiquei meio assim, disse, bom, também se não quiser, tudo bem, né? Aí ela, não, tudo certo, então eu vou aceitar, né? Ela disse, tu quer que eu te faça um Pix agora pra gente dividir? Você não precisa me fazer Pix. Eu ia Tá no igual, caminho. já ia pagar. Na minha cabeça nem faz sentido dividir, não foi com essa A proposta. carona compartilhada. A segunda vez que ela fez aquela cara assim, será que eu tô me metendo numa fria, né? Aí veio o Uber, Gasparim, escuta essa. Aí veio o Uber, era um senhor muito, 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 muito gente boa, seu Gelson. Entramos lá no transporte, disse, olha, seu Gelson, a gente tá indo, eu ofereci carona pra ela, a gente vai indo mais ou menos, se o senhor puder fazer um caminho, Eu fique até mais sei, né? perto dela, né, se o senhor puder ajudar, ele disse, me dá o endereço de onde é que tu é, porque eu vou te levar na tua porta. A mulher, a ó. terceira vez que ela fez aquela cara, os dois agora estão mancomunados e vão me levar, sei lá, vão me sequestrar. O mundo viu. Eu quero resumir a história dizendo o seguinte, ela foi deixada na porta da casa dela, e ela saiu sem acreditar que não era um golpe, sabe? Tô Foi inteira, muito- tô inteira, tô inteira. E aí depois eu e o motorista do Uber viemos dando risada, né? Porque assim, ela ficou... Sabe quando tu olha pra pessoa e diz, essa pessoa não está ainda acreditando, né? É. Ela foi do tipo assim, eu vou, sujeita a levar... Mas não é. Como é difícil a gente achar que não é golpe, né? É que o mundo real, sabe, você pode, até nas redes sociais, né? Quantas denúncias nós temos, né? De aproveitamento de fotos de crianças, né? É verdade. Vejo que coisa mais triste, né? É uma coisa triste, né? Mas eu acho que o simples fato de ter o dia da doação, de doar, é para nós pensarmos na vida, né? É para nós, pelo menos, que bom que nem a Bebe levanta esse assunto, né? Para mexer, se a gente conseguir mexer, né? Um coração hoje, eu acho que já estou satisfeito. E novamente, né, quem ganha quando doa alguém, quando você doa, quem está ganhando o melhor presente é você mesmo, É entendeu? verdade. Bem provável você ficou satisfeita em ajudar não, vou no sentido de colaborar com essa moça, Compartilhar, porque na verdade compartilhar. é, né? E ficou a vida mais fácil. Tudo bem, Sim. você talvez, mas ficou mais fácil até para o mundo, né? Você ajudou na poluição, Foi o que eu ou pensei. você É ajudou menos carro na no rua. deslocamento. Uhum. Talvez ela ia esperar, em vez de 12, Ajudou na 24 economia, minutos. porque eram duas pessoas Isso. pagando pro mesmo lugar. E o nome do motorista, né? Esse senhor também se sentiu bem em entregar lá em casa, né? Deu para entender que de alguma forma o mundo ficou mais leve, concorda? E uma Você coisa que- ficou mais leve. E ela também, Isso. ela deve ter pensado, digo, puxa vida, mas porque não é normal. Olha que Não, coisa na verdade é engraçada. normal, só não está sendo comum, né? Porque o Não normal tá sendo seria comum. esse, O né? normal, tudo bem, O desculpe. normal O seria normal esse, seria né? esse, mas o comum, né? É, o comum. Mas assim, ó, E eu só queria dizer, Gasparim, que eu não sei com vocês, mas comigo sempre é assim. Quando alguém me faz algo gratuitamente, né, com gratitude, na hora eu tenho vontade de passar para frente. É. Na hora eu tenho vontade de fazer algo bom por outra pessoa, porque isso, o mal é contagioso, mas o bem também é, Também. né? Parabéns. Não tenha dúvida, né, que o sorriso, o bom dia, como eu falei, como eu sou quase que, não dá para dizer um homem público, mas tem muito aí que me conhece, por exemplo, eu fui esse dia no evento, cara, veio 4, 5 caras, eu estudei contigo, tu foi meu professor e tal. Então, quando a pessoa olha para mim e eu já cumprimento, por exemplo, assim, agora chegando na rádio aqui, tinha uma pessoa aqui embaixo fazendo a limpeza, eu disse bom dia. Cara, o sorriso daquela mulher, porque, sabe, a gente não pode não enxergar uma pessoa ao seu lado, entendeu? E nós temos obrigação, né? Volto a dizer assim, tem pessoas que têm obrigação. Se o Pablo está entrando numa rádio para dar uma entrevista,
e tem uma pessoa, uma serviçal, vamos lá, quem tem obrigação de dizer bom dia nesse momento é o Pablo. Tu vai mudar a vida daquela pessoa. Quando o Pablo vai fazer um rancho de 2 ou 3 mil reais no supermercado, que é 3 vezes, às vezes, o salário do caixa, quem tem obrigação de melhorar o dia daquele caixa é o Pablo. Sabe? Então é essa visão que eu tenho, sabe? Da obrigação. Claro que ele tem obrigação de dizer bom dia e tal, mas lembrar que as pessoas olham de baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, nós vivemos isso, nós se assustamos. Por exemplo, também existem as regras sociais, né? Por exemplo, muitas vezes eu estou na SIC tal e eu vejo uma moça tal, eu conheço ela, eu sei que ela vai para o centro tal, eu fico meio desconfortável a oferecer uma carona também. Porque fica um negócio, sabe? Sim, Porque sim. existem algumas regras A gente fica com sociais. um pudor que é o pudor equivocado, né? Equivocado, entendeu? Mas tudo bem, mas a gente tem que entender isso. Compreensível também. Compreensível, tá. Mas assim, Compreensível. eu acho que o simples fato de ter um dia agora você falou uma coisa boa, né, principalmente, muitas ONG, muitas ING, né, aquelas ONG que é uma pessoa só, nós temos que ter cuidado muito da radicalização, né. Você falou dos animais, tal, eu acho que o animal tem que ser super respeitado, mas nós tivemos momentos, assim, muito críticos, né, deu para entender? Ou seja, aquele radicalismo total é o seguinte que, nós temos que ter muito cuidado quando a gente participa em qualquer evento, tá, hoje político também, o Brasil que está com 2 polos, que não tenha dúvida, então eu vi, por exemplo, muitas festas do interior sendo dizimadas por causa do radicalismo, porque de repente entra hoje uma pessoa e quer mudar tudo, né? Ou seja, não, a partir de hoje é assim. Então tem que ter cuidado para não melindrar as pessoas que lá estiveram e fazem. E eu, que nem eu falei, quando eu passo numa SIC, que tem 125 anos, eu não posso desprezar as pessoas que lá fizeram, entendeu? Você, principalmente nessas ONG, onde não tem salários, você não pode mandar as pessoas, tem que lembrar isso. Quando você entra numa ONG, você não manda, você tem que convencer as pessoas, tá? É Então, verdade. isso é a diferença principal, né? Gasparim, deixa eu aproveitar, a gente falou de eventos que já aconteceram, valorizando, né, o fato ocorrido, o engajamento, mas eu quero aproveitar o ensejo, já que você falou em Natal, falou em si, que eu acabei lembrando, dia 4 de dezembro, ou seja, esta semana, quinta-feira, acontece também outro evento natalino que está se consagrando como mais um evento maravilhoso, aberto ao público, gratuito, na SIC. É a Cantata de Natal. É a terceira cantata de Natal, com o espetáculo Festejo de Natal, com os coros do Moinho. Gente, é maravilhoso. O coro do Moinho é lindo, com a Cris Ferronato, né? Vale a pena as pessoas acompanharem. Vai ser às 20 horas, no largo ali da SIC, aberto, as pessoas então podem, enfim, e se chove, vai para dentro das dependências. Dentro da Então, dependência. eu já fui, acho que na primeira edição, na segunda acho que eu não pude ir, é maravilhoso. É maravilhoso. E já que estamos falando em evento, tem hoje na Terceira Légua, Uhum. na paróquia ali São Pedro, São Paulo, se não me falha a memória, no salão, tem um evento comemorando os 150 anos da imigração italiana, e quem vai cantar é a orquestra, quem vai se apresentar é a Orquestra de Sopros de Faria Lemos. Legal. Às 20 horas hoje, ali na Bacana. Terceira Légua. Fica o convite. Acho que Gratuito também. sim, é gratuita a Quem entrada. disser que não tem evento em Caxias, fala comigo que eu vou. É verdade, esse final de semana tá difícil até de Não, escolher, né? Antes do programa, eu estava dizendo para o Gasparini que hoje Caxias do Sul tem tantos eventos que você sequer fica sabendo de que aconteceu, e que também é uma tendência nos últimos tempos de reunir gente Multidões. até não querer Multidões. mais. Nós já sabe? falamos nesse programa também. Entende? Eu acho que isso é um grande ganho para novo, Caxias. um grande ganho para Caxias do Sul em 2025. Daria para ser registrado até na Câmara de Vereadores como, entende, um diferente acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo em outras cidades também, mas há um despertar para o coletivo bastante significativo, porque não foi um evento. Lembra a Família Lima, que foi quando abriu a também programação do reuniu Brilha Caxias, bastante né? gente, teve outros eventos também, até eventos, Beverly, que reuniu, por exemplo, teve lá no SESI um evento de todo o Rio Grande do Sul reunindo a juventude, e que também deu um número significativo de pessoas, sabe?
Então, talvez aquilo que tu falavas antes também do programa, Gasparim, de que está faltando um meio de comunicação em Caxias do Sul, de repente, que possa dar visibilidade a todos os eventos de alguma forma que está acontecendo, que vai acontecer, porque assim, ó, Beber, falar de um evento que vai acontecer tem a sua importância, mas criar ressonâncias, possibilidade de ressonâncias de eventos que já aconteceram, também é um ganho muito grande para a sociedade. Porque tem Não há pessoas que, de dúvida. repente, nem sabem que existe no centro de Caxias do Sul a da Manha Bosco. E eu quero mencionar aqui, aproveitar o ensejo, só para passar uma orientação, porque eu vivi a experiência, né? Nós estamos exatamente vivendo o tempo, né, do Advento, do Natal, e tem essa decoração, a gente falou muitas vezes durante a programação aqui, que é toda uma rua iluminada da Júlio de Castilhos, né, de São Pellegrino até o centro, a Praça Dante, e na praça também tem toda uma decoração luminosa. Claro, tem outros fazendo também a sua decoração, fica conclamado, como o Gasparim sempre fala, né, vizinhos, empreendimentos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, se você puder deixar o seu carro a partir das 6 horas da tarde estacionado em algum lugar e fazer esse trajeto a pé, vai ser, primeiro, melhor para você. Segundo, se você entrar de carro nesse trecho, vá com paciência, porque assim não adianta querer fazer o trecho normal em algo que está fora do padrão, está fora do normal. É uma programação só para o Natal, né? Então, é esse mês de dezembro, início de janeiro, não vai ser para o ano inteiro. Paciência. Eu fiz esse trajeto porque eu quis, né, de carro na semana passada, e eu levei 45 minutos em 5, 6 quadras ali. Por isso que bateu o carro, né? Não foi, Gasparim, Foi não. Não, tô brincando, tô brincando. O carro foi batido parado. Tudo bem, porque essa ansiedade, essa loucura. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas querem fazer o seu normal num algo que tá anormal, que tá atípico. E aí tem gente quase sendo atropelada, gente. Mas não é o momento, né, Não é o Beber? Não é o momento. momento. Buzinando na até frente do uma questão hospital. de uma responsabilidade, uma sensibilidade Deixa o carro social, estacionado. Uhum. social, e nem passar por ali se teu objetivo não é apreciar aquilo, Exato. sabe? Ponto. Então, por exemplo, isso. assim, ó, eu vi uma cena que depois nas outras noites não, todo mundo querendo passar por aquele trecho de carro para ver. Pô, gente de Deus, famílias, ó, o pai e a mãe ali olhando, a criança de repente sai da mão do pai e vai para o meio da rua, vai circular para outro lugar, sabe? É isso que a gente tem que dar uma olhada, entende? Eu não tenho carro, eu não ando de carro, assim, no sentido de se eu tivesse ficar andando. Mas veja bem, Bever, hoje eu sou uma pessoa que seria a favor do poder público, depois das 20 horas, a Júlio fechada, entende? Porque o que tu vai fazer na Júlio às 20 horas, a não ser passear, certo? Tem outras o poder rotas público no eu seu... preciso ir no hospital, tem outras rotas, meu querido, certo? Na verdade, tipo, o dia que eu passei, ele tinha uma ambulância, inclusive, e a ambulância fez o que tinha que fazer, entrou na contramão e tudo Sim. mais, mas não porque não pudesse, é que justamente as É, outras certo. pessoas, né? O que eu quero dizer com isso é assim, assim como o dito do ar é um lembrete, lembrar que você pode deixar o carro, que você pode... Às vezes a gente precisa ser lembrado das coisas, uma coisa tão óbvia, mas a gente precisa ser lembrado. Gente, chegamos ao final, eu quero permitir os Oh, fechamentos para Não, vocês. olha, deixar o carro um pouco longe também é ser doar, é participar, né? Ou seja, e que bom, né, que está com 40 minutos para ir ao Centro de Caxias, significa que nós já estamos quase igual ao Gramado, também Gramado e Canela, que você demora 1 hora. Mas assim, ó, obrigado, eu acho que pelo programa, né, porque eu acho que a ideia nossa aqui é, que eu falei, se nós conseguimos conscientizar alguém de se doar, e principalmente participar. Eu acho o seguinte, ó, se você vai na cantata da SIC, automaticamente na hora lá eles vão te convidar para uma outra coisa. Assim, eu vejo o seguinte, ó, se eu pegasse a minha agenda hoje, porque quando você começa a participar, as pessoas começam a lembrar de você e você vai indo. Deu pra ver, aquelas pessoas que estão em casa hoje desanimadas, tal, vai numa cantata, vai no centro, entendeu? Porque automaticamente, se você vai no lugar, você é convidado para outro. Então, assim, ó, a única maneira de você saber onde é que tem evento tal é indo nos eventos. Obrigado. Bom Obrigada, final de semana. Gasparim. Obrigada, Gasparim. Na verdade- E quero te elogiar pelo teu trabalho com a comunidade lá de Santa Luz. Porque Obrigado. no dia de doar, a Ah, gente é falou que de não tanta falou de coisa, Santa Luz, falou, hoje tu mas a lembrou. gente não elogiou e eu quero te elogiar. Parabéns. Obrigado. Na virada do milênio tinha uma expressão E como tu vai fechar, quero te elogiar pelo teu trabalho com os leigos missionários e como professor. Ah, ok, obrigado. Ele ia ficar com ciúmes hoje, né? Veja bem, na virada do milênio nós tínhamos uma expressão muito forte de motivação para as comunidades, que era como
comunhão e participação. A expressão era comunhão e participação. Talvez nós tenhamos hoje, em 2025, um pouco o quão forte é participar, comungar num mesmo objetivo, certo? E eu gostaria de fechar dizendo o seguinte: hoje, dia de doar, te remete a uma motivação religiosa, porque você se religa com o humano, certo? Você transformar isso como um hábito na tua existência, de se doar e tal, tudo é espiritualidade. Um bom dia. Bacana demais. Gente, se puder, hoje faça sua doação, ou seja, tenha um ato concreto. A todos um ótimo dia. A gente fica por aqui com o programa Tá na Pauta. Ele já está disponível no Facebook, né? Como vídeo, como imagens. E também daqui um pouquinho lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. A todos um bom dia. Tua Rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Ótica Martinato, você conhece, você confia.